A cura do paralítico. A Bíblia está repleta de histórias que revelam não apenas o poder de Jesus em realizar milagres, mas também a forma como ele transforma vidas por inteiro. Uma dessas histórias marcantes é a do paralítico de Cafarnaum, narrada em Marcos 2:1-12. Jesus estava em uma casa pregando, e a multidão era tão grande que não havia espaço para mais ninguém entrar. Então 4 homens, movidos por fé e compaixão, levaram um paralítico até Jesus. Mas havia um problema. A porta estava bloqueada pela multidão. Eles poderiam ter desistido, poderiam ter voltado para casa, mas não. Eles subiram no telhado, abriram uma brecha e desceram o amigo até os pés de Jesus. E é nesse momento que vemos o coração de Cristo. Ele olha para aquele homem e, antes de curar seu corpo, cura sua alma dizendo: "Filho, os teus pecados estão perdoados." Isso nos mostra que Jesus se importa primeiro com a nossa condição espiritual, porque a verdadeira cura começa dentro de nós. Depois, diante da murmuração dos fariseus, Jesus também diz: "Levanta-te, toma a tua cama e anda." E imediatamente o paralítico se levantou, glorificando a Deus. Essa história nos ensina várias lições poderosas. Primeiro, a importância da fé. O texto bíblico diz que Jesus viu a fé daqueles homens, ou seja, a fé deles abriu caminho para o milagre do amigo. Isso nos mostra que a fé não é apenas individual, ela também é coletiva. Às vezes, quando estamos fracos, é a fé de quem está ao nosso lado que nos sustenta e nos leva até Cristo. Segundo, a perseverança. Aqueles homens não pararam diante dos obstáculos. Quantas vezes desistimos porque as portas parecem fechadas? Mas eles decidiram abrir o teto. Isso nos lembra que, quando tudo parece trancado, ainda existe um jeito de chegar até Jesus. Terceiro, a cura integral. Jesus não apenas restaurou o corpo do paralítico, mas também perdoou seus pecados. Ele nos mostra que não é suficiente viver andando, correndo ou conquistando, se a nossa alma ainda está aprisionada. O maior milagre que Cristo realiza é a libertação do pecado, porque isso garante não apenas uma vida transformada aqui, mas também a eternidade com Ele. E essa não é a única história de cura na Bíblia. Em João 5, vemos outro paralítico no tanque de Betesda, esperando há 38 anos por um milagre. Jesus se aproxima e pergunta: "Queres ser curado?" Esse detalhe é precioso. Cristo sempre respeita a nossa vontade. Ele não apenas cura por curar, ele deseja que estejamos prontos para viver a nova vida que ele nos dá. Além disso, em Mateus 9, temos outro relato em que Jesus cura paralíticos, cegos e doentes. Em todos os casos, a fé é sempre a chave. Não a fé em si mesma, mas a fé nele, no Filho de Deus, que tem poder sobre todas as coisas. A mensagem é clara. Jesus continua sendo o mesmo hoje. Ele ainda cura, ainda liberta, ainda transforma. Talvez você esteja vivendo uma paralisia emocional, espiritual ou até mesmo física. Mas saiba, diante de Jesus, nada é impossível. Em Isaías 53:4-5 está escrito: "Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Pelas suas pisaduras fomos sarados." Esse texto não fala apenas de cura física, mas da obra completa de Cristo na cruz. Ele levou nossas dores, nossos pecados e nossas feridas, para que pudéssemos ser restaurados por inteiro. Portanto, a história da cura do paralítico não é apenas um milagre do passado, mas um lembrete do que Deus ainda pode fazer em nossas vidas hoje. Se você crer, se você perseverar, se você se aproximar de Jesus, prepare-se. Ele pode levantar o que parecia impossível e escrever uma nova história para você. A cura do paralítico e os nossos dias
Quando olhamos para a tal história do paralítico que foi levado até Jesus por 4 amigos, percebemos que ela fala muito mais do que apenas de uma cura física. Na verdade, ela é um retrato da nossa própria vida. Nos dias de hoje, muitos de nós não estamos em uma cama paralíticos fisicamente, mas estamos paralisados em outras áreas da vida. Alguns estão paralisados pelo medo, outros pela ansiedade, outros ainda pela falta de esperança. Há também quem esteja preso ao passado, a feridas que nunca foram curadas, a palavras que marcaram o coração. Assim como aquele homem não tinha forças para ir até Jesus sozinho, hoje também existem pessoas que não conseguem dar um passo de fé por si mesmas. Precisam de alguém que as carregue em oração, em palavras de ânimo, em gestos de amor. Essa é uma lição clara para nós. Precisamos uns dos outros. Em tempos de individualismo, a cura do paralítico nos lembra da força da comunidade, da amizade verdadeira e da fé compartilhada. Outro ponto essencial é o da perseverança. Quando os amigos do paralítico viram a casa lotada, poderiam ter desistido. Nos dias de hoje, quantos de nós desistimos ao primeiro obstáculo? Quantas vezes, diante de uma porta fechada, voltamos para trás sem sequer tentar abrir outro caminho? Essa história nos desafia a não aceitar o não das circunstâncias, mas a buscar alternativas, a subir no telhado, a cavar mais fundo, a acreditar que sempre há uma saída, quando o objetivo é estar diante de Jesus. E há ainda a questão da cura interior. Hoje, vivemos em uma sociedade preocupada com a aparência externa, mas negligente com as feridas da alma. Jesus, antes de curar o corpo, perdoou os pecados do paralítico. Isso nos ensina que a maior necessidade do ser humano não é a cura física, mas a espiritual. De que adianta andar livremente se o coração continua preso ao ressentimento, à mágoa, ao pecado? Nos dias atuais, essa mensagem se torna ainda mais relevante. Vivemos em meio a doenças emocionais, depressão, ansiedade, traumas. A palavra de Cristo nos mostra que Ele continua sendo aquele que cura por completo, corpo, alma e espírito. Ele não ignora nossas dores mais íntimas e sua maior preocupação é nos libertar do que realmente nos aprisiona por dentro. Portanto, a cura do paralítico não é apenas uma história bonita para admirarmos, mas um convite para vivermos com fé e resiliência. É um chamado para sermos como aqueles amigos que não mediram esforços para levar alguém a Cristo. E é uma promessa de que, quando chegamos até Jesus, nada permanece do mesmo jeito. Aquilo que estava paralisado começa a se mover. Aquilo que estava perdido encontra um novo rumo, e aquilo que parecia impossível se torna realidade. Amém. Esse foi nosso vídeo de hoje. Fique com Deus e até o próximo vídeo.